Seja bem-vindo, meu querido irmão, bem-vinda, querida irmã. É o momento do nosso Magnífica. Esse programa em que a gente se debruça um pouquinho sobre Maria de Nazaré. Para nós, a Senhora Aparecida. E contemplando Maria, a gente procura descobrir as maravilhas de Deus que Ele realizou em Maria e Ele quer realizar em cada um de nós, né? E a gente sabe que aqui, a Casa da Mãe Aparecida é uma casa que evangeliza. Não somente no momento em que ela acolhe cada peregrino, cada pessoa, mas é toda a sua arquitetura, é toda, digamos assim, aquilo que o maravilhoso Cláudio Pasto realizou aqui em Aparecida, suas concepções, suas realizações. Isso é muito importante, porque cada instante que você está em Aparecida, você está sendo evangelizado. Principalmente quando você presta atenção, né? Desde ali a cúpula, os quatro braços, as quatro naves da nossa basílica, o piso, e quando a partir daí você passa diante da imagem, contempla, deixa que ela contemple você, mais ainda, quando você participa das celebrações, pode ter certeza de que o Espírito Santo consegue iluminar bem dentro do seu coração, da sua mente, você sempre sai enriquecido e Aparecida. E o que nós estamos fazendo, junto com o Padre Valdivino, que é um mariólogo, a gente está visitando essa basílica e vendo tudo aquilo que é uma evangelização silenciosa, de quem contempla essa obra de arte que aqui está. Então, mais uma vez, eu tenho a alegria de acolher o Padre Valdivino. Seja bem-vindo, Valdivino, ao nosso Magnífica. Muito obrigado, Padre Ulisses, muito obrigado a todos que reservam um tempinho para nos acompanhar através deste momento formativo. Como o senhor bem disse, a Casa da Mãe Aparecida é toda ela bela. A Virgem Maria é bela, é toda pulcra, toda pura, toda bela. Também a Casa de Nossa Senhora é muito bela e nós, a partir deste momento, continuamos o nosso percurso, né, pela Basílica, explicando um pouquinho daquilo que a gente sabe sobre a arte sacra de Cláudio Pasto na Basílica de Aparecida. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, é uma alegria estar com vocês. Então vamos juntos visitar, já visitamos várias partes, você já nos explicou assim, várias naves da Basílica. Eu gostaria que hoje, então, você pudesse nos ajudar a baixar um pouco a cabeça, contemplar o piso dessa Basílica, e a gente vai acompanhando você explicando, e a gente vai acompanhando e vendo a riqueza de evangelização, a riqueza de arte que está neste piso da Basílica. Então, é você mesmo, Padre Valdivino, que vai indicando onde nós vamos entrar, que local que nós vamos visitar, e você vai nos enriquecendo, então, com tudo aquilo que você conhece, e mais do que conhece, com o que você reflete sobre a mariologia desta Basílica. Ok, lembro que já falei em uma outra live, uma outra ocasião, que o Cláudio Pasto sempre dizia que nada na Basílica foi feito se não tem sentido. Ele brincava, nenhum prego é colocado neste lugar se ele não tem sentido catequético e teológico. Então, nesse sentido que nós estamos falando um pouquinho sobre o piso da Basílica, porque o piso da Basílica tem uma catequese belíssima, começando pela cor do piso, já falamos sobre isso, não vamos retomar. Quem quiser aprofundar, pode buscar na página da Academia Marial dentro do A12, as lives lá retomarem o conteúdo. Na live passada, no encontro passado, nós entramos na Capela das Velas. Ali nós rezamos, paramos por ali, explicamos o piso da Capela das Velas e hoje nós vamos sair da Capela das Velas e vamos seguir o nosso trajeto, né, pelo externo da Basílica, como estávamos fazendo, e vamos nos preparar para entrar dentro da Capela de São José. Antes de entrar na Capela de São José, no piso externo, eu estou me referindo ao lado verso da capela, que é, como diz, atrás da capela. Nós temos no piso externo o que nós chamamos de tapeçaria. Essa tapeçaria... Valdivino, porque a gente chama de piso, né? Mas é assim, quando é bonito demais, a gente chama de tapeçaria. Exatamente. A tapeçaria é feita de fios. Agora, exatamente. Isso eu não tinha pensado ainda não. É parte desse sentido. A tapeçaria ela é feita de fios, mas na arte sacra, por exemplo, a arte da Basílica, nós temos pelo piso afora algumas artes, né, alguns recortes do piso, onde nós temos uma arte, e essa arte nós chamamos de tapeçaria. Mais precisamente aquelas que nós já fizemos alusão na entrada principal da Basílica, na Porta Santa, na entrada da Capela das Velas, e agora nós estamos contornando a Basílica
nós estamos nessa tapeçaria que está no externo da Capela de São José, que nós chamamos de tapeçaria que traz o título de Jerusalém. Como disse o Padre Ulisses, muitas vezes a gente passa pela Basílica, se a gente passa de uma forma muito acelerada, a gente não percebe essa beleza. A beleza está no piso também. Se a gente lembra, eu já mencionei isso em uma outra conversa, se a gente vai nas igrejas antigas, principalmente nas igrejas, nas basílicas romanas, por que é que não tem cadeiras? Por que é que não tem bancos? Só se coloca cadeiras e bancos por ocasião de uma celebração. Porque o piso tem uma catequese, o piso tem uma teologia. Né? Então, não se coloca cadeira para se perceber a beleza do piso. Então, por isso eu digo que quando você passar pela Basílica, visitar a Basílica, preste atenção em tudo. Reze a partir da arte sacra que está até mesmo no piso. E não é por acaso, Padre Ulisses, que nós temos essa tapeçaria chamada de Jerusalém. Vamos perceber que essa tapeçaria, ela está, podemos dizer, entre a Basílica e entre a Via Dutra. Ela está do lado da Via Dutra. Por quê? Porque é da Via Dutra que vem quase 100% dos peregrinos para a casa de Nossa Senhora. Disse, repito, faz alusão a Jerusalém Celeste. Disse, é pela Via Dutra que chegam quase todos os peregrinos. Por que isso? Isso tem um sentido, foi muito bem pensado pelo Cláudio Pastro. Jerusalém é a razão de toda a peregrinação. Antigamente, ir uma vez na Jerusalém era costume dos cristãos. E quando é que esse costume ele começa a declinar? Quando se começam as guerras em Jerusalém, ou na Terra Santa. Quando se fica muito complicado para os peregrinos peregrinarem até Jerusalém, aí começa a diminuir o número de peregrinos para Jerusalém, e aí que começam a surgir os lugares de peregrinações espalhados por todo o mundo, como os santuários marianos, podemos citar a Basílica de Aparecida. Então essa tapeçaria está nesse ponto, fazendo referência à peregrinação a Jerusalém Celeste, que as pessoas faziam pelo menos uma vez na vida. Então a gente percebe nessa arte um formato de casarios, né, sobrepostos, fazendo alusão à cidade de Jerusalém e a Jerusalém Celeste, que é a Basílica de Aparecida. Então a gente pode dizer que Jerusalém é quase que um nome simbólico, independentemente daquela Jerusalém que ainda sobrevive ao longo dos séculos, né? Exato. Um nome simbólico, a Jerusalém Celeste, e tudo aquilo que aqui para nós agora são pontos de encontro com Deus aqui na Terra, né? Exatamente, isso para mostrar, Padre Ulisses, que Sim. Todos nós somos peregrinos rumo a Jerusalém Celeste, né? Por isso que essa tapeçaria traz esse título, Jerusalém, apontando para a Via Dutra, de onde vêm os peregrinos, né, ao longo de todo o ano, fazer o seu encontro com a Virgem Maria, com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, neste lugar que é chamado de Jerusalém Celeste. Por isso a Basílica, ela é toda bela, com uma arte toda pensada, fazendo a alusão à beleza da Jerusalém Celeste. E agora nós entramos na Capela de São José, nós vamos fazer um passeio pelo piso, nós estamos aí na entrada da capela. É uma capela que é dedicada ao guardião da Sagrada Família, o protetor da igreja, nosso querido São José. Aqui não dá para a gente perceber de forma detalhada, mas aí fica a tarefa para você que está nos acompanhando quando for à Basílica, entre na Capela de São José e pare para apreciar a arte dessa capela e principalmente o painel de azulejo, onde nós encontramos a cena da anunciação do arcanjo Gabriel ao nosso querido São José. Nos equivocamos ao achar que o anjo Gabriel anunciou somente a Virgem Maria. O anjo Gabriel também anunciou a São José. O anjo Gabriel se faz porta-voz de Deus para trazer uma mensagem ao nosso querido São José. Vale a pena lembrar, a gente não percebe, mas quando a gente aprecia esse painel, nós vamos perceber que no alto do painel nós vemos a estrela de Davi, indica a procedência de São José. Embaixo do painel, nós vemos figuras de tâmara, a tamareira que faz alusão ao Salmo 1, versículo 3, que diz o seguinte: o justo é como uma árvore plantada à beira das águas, dá frutos no seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo irá
tudo ficará bem. É o que nos diz esse salmo. Então, esse painel belíssimo, ele nos mostra também o que nós encontramos no piso. O piso, ele faz uma alusão a São José, o justo. Né? Ainda nesse painel, nós vemos uma grande quantidade de pássaros, né, em revoada, nos lembrando a oferta, entre aspas, dos pobres no templo. São José, quando leva o menino Jesus juntamente com a Virgem Maria para fazer a apresentação, é sabido que tinham que levar uma oferta para deixar no templo, leva um casalzinho de pombas ou de rolas, que era a oferta do povo pobre. E aí, como nós estamos vendo o piso, nós temos o corredor central da capela, nós temos novamente a figura da estrela, né, ao longo do corredor central, que é a estrela que simboliza, mas também a realeza de nossa descendência, ou seja, em Jesus Cristo, filho adotivo de José, somos todos nobres pelo batismo que nós recebemos da Santa Igreja. E temos também a flor de lis estilizada, que é o lírio, né? Flor de lis e lírio, aí no caso é a mesma coisa, fazendo alusão a São José, a pureza de São José, o escolhido para cuidar das duas maiores preciosidades de nosso Deus. Quais são essas duas preciosidades? Jesus Cristo e a Virgem Maria. As pessoas perguntam, padre, mas não é complicado a gente enxergar essas figuras? Sim, é. Por isso que eu disse que a gente tem que apreciar, tem que parar. A estrela de São José pelo corredor, ela está muito estilizada. O lírio, ou a flor de lis, também está estilizada nas laterais do corredor, que são essas figuras geométricas, brancas e em cores e marrom escuro. Por que eu digo isso? Porque a arte sacra, ela não é retratista. A arte sacra, ela é simbólica. Ela fala de forma simbólica. Não é como a arte do Renascimento, em que se via, né, uma arte como que fotografada, né, roupas com pregas, com rendas, né, enfim. A arte sacra, ela não é isso. A arte sacra, ela é simbólica, por isso nós vemos na Capela de São José esta arte muito estilizada, como a gente vê pela Basílica fora, e a gente vê em tantos espaços sagrados uma arte estilizada, porque, disse, repito, a arte sacra, ela é simbólica, ela fala através de símbolos, ela não é retratista, ela não se preocupa com a perfeição, ela não se preocupa com uma figura que seja tal qual um retrato, né? Então, nesse sentido, a gente vê a beleza da Capela de São José. E essa capela, Padre Ulisses, ela faz alusão a um edifício real. Não é lugar da bagunça. Não é mercado de peixe. É lugar nobre. Por isso, eu dizia que pelo batismo, nós também adquirimos um caráter de nobreza. Porque se Jesus Cristo é descendente de Davi, é da descendência de Davi, pelo batismo nós nos tornamos um outro Cristo. Portanto, nós somos pessoas nobres pelo batismo que nós recebemos. Eu creio que é tão importante, né, você lembrar uma coisa: Cláudio Passo era um iconógrafo, né, não era um pintor, né, mas Exato. Aquele que expressava a sua fé, a sua visão de Deus, através exatamente dessa forma estilizada e coisas que ele fez isso na Basílica demais, né? Representar a natureza, mas tudo de uma forma que fosse além do real. Né? Exatamente. Transcendesse um pouco mais. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Eu lembro que uma ocasião, é uma experiência vossa, que o senhor dizia quando estavam começando a arte sacra, ou a arte de acabamento da Basílica, o senhor apresentou essa preocupação. Será que na Basílica nós vamos ter um quê de brasilidade? E é exatamente isso que o senhor acabou de dizer. Nós andando pela Basílica, nós vemos a nossa cultura pela Basílica afora, nós vemos a nossa brasilidade, porque um espaço sagrado, ele tem que se preocupar com isso, ele tem que retratar o povo que ali se reúne para celebrar a Santa Eucaristia e os demais sacramentos. Então, a Capela de São José tem essa beleza. É claro que daria para a gente fazer uma live só sobre a Capela de São José, mas nós não temos tempo, e agora nós vamos deixar essa capela e vamos para a Capela do Santíssimo. Ah, sim. Maravilhosa também.
Maravilhosa. Nós temos aí, logo no externo da capela, se na capela de São José nós temos uma tapeçaria fazendo alusão a Jerusalém Celeste, na capela do Santíssimo nós temos como que uma rede de peixes, né? O piso, todo ele trabalhado com figuras de peixes, né? Aí nós temos uma beleza muito singular, né? Temos na tapeçaria, em forma de rede, um cesto repleto de peixes, e se na capela de São José a tapeçaria da Jerusalém está voltada para a Via Dutra, a tapeçaria, rede de peixes, nas costas da capela do Santíssimo, para onde que está voltada? Está voltada para o rio Paraíba do Sul. Porque é ali que aconteceu a pesca, o encontro da imagem de Nossa Senhora, e logo o encontro da imagem houve a pesca milagrosa. Então essa tapeçaria está nesse ponto geográfico, é estratégico, mas ético, tem um significado. E por que nós temos peixes? Se nós andamos pela Basílica, nós vamos ver por diversos lugares no piso figuras de peixes. Aí também nós vemos o peixe, como já disse, faz alusão à pesca da imagem e à pesca milagrosa, mas faz referência também ao nosso Senhor Jesus Cristo. Faz alusão, o peixe, à comida do ressuscitado, porque se nós vamos recordar o Evangelho após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus aparece às margens do mar de Tiberíades, ele pede comida. E o que é que serve para o ressuscitado? Peixe assado. Então, por isso, o peixe na Basílica faz alusão também ao Cristo ressuscitado e ao alimento do ressuscitado. Então, percebemos a beleza, né? Como dizia, a gente passa por esse lugar, se a gente olha, são peixes, e daí? Mas vamos pesquisar, vamos averiguar o significado dessas figuras de peixes, principalmente na Capela do Santíssimo. Lembra um pouco, Valdivino, que os primeiros cristãos ainda não usavam broches de cruzinha no peito, não é mesmo? Usavam peixinho porque era o nome que eles davam, ictis, em grego, né? Jesus, Filho de Deus Salvador, né? Então, o nome do peixe eram as iniciais de dizer Jesus, Filho de Deus Salvador. Então, o peixe foi um símbolo, digamos, sagrado para identificação entre eles, né? Quando viu um peixinho, alguém sabia, aí ele também é cristão. Exatamente. Então percebe, Padre Ulisses, que só essa tapeçaria daria para a gente fazer uma tese de doutorado, né? Se a gente tivesse tempo, a gente ia abrindo o leque, como o senhor já começou a abri-lo, e a gente vai percebendo a riqueza da arte cristã, da arte sacra, que nos diz muita coisa. E depois dessa, aí nós vamos nos preparar para entrar na Capela do Santíssimo, onde nós somos convidados, ao visitar a Basílica, antes da celebração eucarística, visitar a Capela do Santíssimo, porque ali está o nosso Senhor Jesus Cristo no sacrário, e com ele falar. Como disse, a gente continua na Capela do Santíssimo aí com a figura dos peixes. A gente tem o corredor central, novamente o tema da água em movimento. Disse já anteriormente, em outro bate-papo, que a água em movimento faz alusão à presença do Espírito Santo, que movimenta e que dá vida a este lugar e que também nos movimenta como missionários e missionárias. O tema principal continua da água, aqui nós temos novamente a figura de peixes, né? Como acenado, fazem alusão ao nosso Senhor ressuscitado e ao alimento do ressuscitado. Então, aí continua a figura de peixe, só que nós vamos perceber que o peixe aqui, ele está em movimento. Se a gente olha, o peixe ele está em movimento de ida e de volta. Eles não estão em uma única direção. Tem um símbolo bonito, o peixe. Como disse, simboliza, disse também o padre Ulisses, desde o início do cristianismo, simboliza o cristão. Pelo batismo, nós somos um outro Cristo no mundo. O peixe também, padre Ulisses, ele é o símbolo da vigilância. O senhor sabia que o peixe não dorme? O peixe não dorme.
O peixe está constantemente com o seu olhinho aberto. Parece que ele dorme, está paradinho, mas ele não está dormindo. Ele está sempre de olho aberto, ou seja, em constante vigilância. E nós, cristãos, também não podemos dormir. Nós não podemos vacilar. Devemos estar sempre atentos, em movimento missionário. Isso, as figuras dos peixinhos na Capela do Santíssimo, elas estão em movimento de ida e volta. A gente percebe claramente esse movimento aí no piso da Capela do Santíssimo. Por que exatamente na Capela do Santíssimo os peixinhos estão em movimento de ida e volta? Porque é um convite a nós cristãos a entrarmos nessa capela diante de Jesus Eucarístico, fazer as nossas orações e daí retornar para a nossa comunidade para nos colocar em missão. Disse e repito, o peixe faz alusão ao cristão, só que aí ao cristão em movimento missionário. É na comunidade que nossa vida de cristãos tem sentido. Nós sabemos que, se não estamos em comunidade, a nossa vida de cristãos batizados não tem sentido algum. Por isso, a figura que eu trago um outro significado belíssimo da figura do peixe, O peixe fora da água, ele não sobrevive, ele morre. Portanto, nós cristãos batizados, fora da nossa comunidade, unidos em comunidade e com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos vida plena. Nós morremos como cristãos. Então, por isso, a beleza do significado da figura do peixe, aqui no caso, na Capela do Santíssimo, nessa posição de movimento. Vemos que os peixes estão em movimento constante. Nós, cristãos, devemos estar em movimento constante. Diante de um mundo tão machucado, de um povo tão sofrido, nós, cristãos, não podemos ficar parados de braços cruzados. Maravilhoso, viu? Até a mensagem, já bastaria praticamente para deixar a gente contemplando a capela e dar um significado tão novo e tão bonito para esses peixinhos que se distribuem para a nossa basílica. Exatamente. E aí, para a gente adiantar o nosso assunto, nós vamos passar rapidamente pela Capela dos Santos Apóstolos. Ali nós temos no piso, aí continua uma foto belíssima da Capela do Santíssimo, do presbitério. Novamente aí a figura de peixe em torno do presbitério. E aí nós seguimos agora, aí os peregrinos em oração. Isso é muito bonito, Padre Ulisses. Nós, missionários redentoristas, temos que achar um tempinho para a gente rezar a partir desta atitude do peregrino. Veja que coisa muito bonita, o peregrino sempre em oração diante de Jesus Eucarístico. Isso é muito belo, muito belo. E agora nós chegamos na Capela dos Apóstolos, que é uma capela que fica, é uma capela que chamamos de capela reservada, porque ela fica constantemente fechada. E aí no piso nós temos também uma beleza. Nós vemos aí uma outra tapeçaria, é a última, em forma de círculo, e aí nós vemos em granito preto e branco uma arte indígena, é o lugar da ação do Espírito Santo, continua, porque nesse piso também nós continuamos com a onda de água. Se a gente vê uma foto panorâmica da capela, temos esta onda de água, aí vejamos, e no centro, na foto anterior, o piso em forma de uma cestaria indígena. Na arte indígena é muito constante a figura triangular, o triângulo, o zigue-zague. Por que isso? Fazendo alusão à arte indígena. Porque os nossos irmãos indígenas foram os primeiros a receber a catequese, a receber a evangelização em terras brasileiras. Quando os portugueses aqui chegaram, eles não descobriram o Brasil. O Brasil já tinha habitantes, que eram os nossos irmãos indígenas, por isso essa arte faz alusão ao primeiro povo, aos primeiros povos, digamos assim, indígenas, que recebem, que acolhem o mistério de Cristo em terras brasileiras. E aí agora nós vamos para a capela do batismo.
É. Estamos entrando na Capela do Batismo. É um dos lugares mais belos da Basílica. E é o único, acho que em todo o país, essa É capela. único. É único. Eu não tenho dom, não desmerecendo outros batistérios pelo Brasil afora, mas o Cláudio mesmo dizia, temos que ter o orgulho de dizer que na nossa Basílica nós temos o batistério mais bonito enquanto arte sacra do Brasil. Essa é uma capela que eu tenho debruçado muito em pesquisá-la, né? É tema da minha tese de mestrado e será de doutorado, porque essa capela eu tenho que dizer que só ela daria para a gente fazer também uma tese de doutorado. Mas a gente vai se ater somente no piso, que é o tema das nossas lives, né? A capela do batismo, né? No que tange o piso. Logo na entrada, aí nós estamos vendo, eu pedi que a equipe da Academia Marial preparasse essa foto belíssima, porque ela tem um sentido. Nós vemos em machetaria. O que é a machetaria, para quem não sabe, é esse recorte no piso que encaixa uma arte. Nós temos aí uma arte belíssima, que é a palavra Pax. Trata-se da primeira saudação do ressuscitado à comunidade dos discípulos. Portanto, é uma saudação pascal. Quando Jesus aparece, depois de ressuscitado para a comunidade reunida, a primeira palavra que ele diz é esta. É uma saudação. Pax. E nessa capela nós vamos perceber também que tem ondas de água. A água em movimento novamente. Alusão ao Espírito Santo que dá vida neste local. Esse movimento a gente percebe que aqui sai da fonte, como que para fertilizar os 4 cantos da terra, e a fonte tem ato de túmulo. Aqui nós não vamos nos ater a explicar a pia batismal, ou a piscina, ou túmulo, como diz, mas percebe que a onda de água na cor clara sai em formato de cruz, como que para abranger os 4 cantos do país ou do mundo. Então aqui está uma beleza grandiosa que em torno desta onda de água em formato de cruz, temos uma outra foto logo a seguir, que nos apresenta o formato de um sol, a figura do sol no piso, aqui neste lugar, onde muitos irmãos e irmãs recebem o batismo da Santa Igreja, faz alusão à luz do batismo. Quando nós somos batizados, recebemos a luz. E essa luz faz referência à luz do sol maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando somos batizados, assumindo a missão de irradiar essa luz batismal que recebemos por meio da missão de irmos para a sociedade, para o mundo, e sermos um outro Cristo, porque a palavra cristão, já disse em uma outra ocasião, é ser um outro Cristo. Ser cristão é ser um outro Cristo. Aqui é a beleza do piso da capela, né, do batismo. Futuramente, quem sabe, a gente faz uma outra live falando só sobre a arte toda da capela do batismo, e aí falaremos sobre o batistério, porque em formato de túmulo, porque essas figuras, né, esculpidas, né, no externo da pia batismal. Mas agora, para a gente ganhar tempo, porque daqui a pouco esgotaremos, senão já esgotamos o nosso tempo, vamos finalizar com a Capela da Ressurreição. O Cláudio chamava de a Capela Memorial. É interessante como a Capela do Batismo e a Capela da Ressurreição, não é mesmo? Elas têm, digamos assim, se correspondem. Uma analogia muito bonita, né? Entre nascer para o Cristo e nascer para a vida eterna. Exatamente, Padre Ulisses. O senhor toca em um assunto muito interessante, né? Dizia e repito, nada na Basílica é por acaso. Por que que essas duas basílicas, elas estão do mesmo lado da Basílica, porém em pontos opostos? Porque na Capela do Batismo, nós nascemos para a vida na comunidade. Na Capela da Ressurreição, ou na Capela Memorial, nós nascemos, nós entramos para a vida eterna. Se na Capela do Batismo nós morremos para a vida mundana pela água do batismo, na Capela da Ressurreição se faz alusão ao nascimento para a vida eterna. Por isso, Capela da Ressurreição. Nós vamos perceber aí logo na entrada, se na Capela do Batismo nós tínhamos a saudação pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra Pax, aqui na entrada da Capela da Ressurreição, nós temos novamente esses dizeres em formato de machetaria.
O que é esse texto, padre? Esse texto tem como título In Paradisum, ou seja, é o belo texto do hino do paraíso. O que está escrito aí? Aqui eu vou tocar em um assunto que muitas pessoas, inclusive amigos e amigas que eu levei para conhecer essa capela, muitos se equivocam. Começam a ler o texto de cima para baixo. Não, aí é o contrário. A gente começa a ler o texto tem sentido de baixo para cima. Então você vai entrando e começa a ler de baixo para cima, porque quando pegamos um texto, o normal é a gente começar pelo cabeçalho do texto e ir descendo. Aí é o contrário. Então, o que diz esse texto? O que está escrito aí? Está escrito o seguinte: ao paraíso conduzam-te os anjos, que à tua chegada os mártires te acolham e te introduzam na cidade santa Jerusalém, que o coro dos anjos te receba, Lázaro, outrora pobre, possa gozar do repouso eterno juntamente convosco. Esse é o texto que está no texto romano, mas é o mesmo texto que está aí no piso. Disse e repito, é um hino, e esse hino ele é cantado em latim e em gregoriano, no ritual romano, como disse, enquanto se conduz o féretro até a sepultura. Quando estamos conduzindo alguém que faleceu até a sepultura, se canta este hino. E dentro dessa capela, nós vemos 7 tumbas, né? Onde nós temos os restos mortais. Não temos foto, mas já dá para ver lá no fundo, iluminado, o local dessas 7 tumbas. Podemos manter essa foto que nos ajuda, né? Para os restos mortais. Para os restos mortais de quem? Principalmente dos arcebispos que assumiram a missão e evangelizar na Arquidiocese de Aparecida. E aí essa foto, para finalizar, no centro nós temos um belíssimo altar, e esse belíssimo altar ele é contornado no piso em machetaria com uma grande coroa. Essa coroa de louro faz alusão à vitória, à ressurreição. E ao fundo, como disse, nós temos ali belíssimos arcos perfeitos, e nós temos painéis em mármore travertino, e nós temos uma arte esculpida nestes painéis de mármore travertino. O Cláudio Pastro, ele escolheu partes da via sacra para esculpir nestes painéis, fazendo alusão à morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nós também que morreremos um dia e nós ressuscitaremos em nosso Senhor Jesus Cristo. São 7 painéis, ele escolheu, por exemplo, o painel da queda, de uma das quedas, mulheres que choram, Sireneu, Verônica, a crucifixão e Nossa Senhora da Piedade, a Pietà. Então, é um pouco dessa capela que tem uma arte belíssima. Essa capela vale a pena a gente sentar dentro dela, mesmo que seja no piso, porque aí não tem lugar para sentar. Sentamos no piso, porque o lugar sagrado não é o lugar também do conforto. Muitas vezes a gente vai nas igrejas, se não tem um banquinho, uma cadeirinha confortável para a gente sentar, a gente até briga. O cristão não deve buscar conforto. Dizia o Cláudio, se a gente quer conforto, fica na sala de estar da nossa casa. Mas na igreja, muitas vezes, a gente tem que sentar também no chão. É bonito a gente passar pela Basílica e a gente ver famílias sentadas no chão para participar da celebração. Então, ao visitar a Basílica, entre nessa capela, sente no chão e reze, faça a sua oração. Belíssimo. Muito bem, Valdivino. Muito obrigado, Padre Valdivino. Fica sempre que você faz um programa, você fica devendo. Eu não sei por quê. Eu deveria agradecer, que bom, mas fica assim uma vontade de saber mais, de visitar mais, de parar um pouco mais em cada lugar. E não vai faltar ocasião, se Deus quiser, viu? Mas eu quero agradecer de coração para você mais esse momento de Magnífica. Agradecer a você que está acompanhando, entende? E não esqueça que toda essa riqueza fica aí, sempre para você visitar e revisitar quando você deseja. Pense um pouquinho. A casa da mãe é uma casa de evangelização. E tudo aqui nos evangeliza, tudo nos eleva em oração a Deus, em agradecimento, em busca de esperança para a nossa vida
e uma esperança que não termina dentro da Basílica, mas vai chegar até, como dizia o Padre Valdivino, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste. Fique com Deus, um grande abraço, uma bênção da Senhora e mais uma vez, Deus lhe pague, querido Padre Valdivino. Muito obrigado, Padre Ulisses, e até a próxima, se Deus assim permitir. Abraços. Obrigado.